Sabe, meus queridos, durante muito tempo eu vivia tranquilo, achando que estava tudo bem com minha pressão ser 160/90. É normal para a idade, diziam alguns. Eu, com meus 72 anos bem vividos, acreditava piamente nisso. Afinal, não é verdade que conforme envelhecemos algumas coisas mudam? Mas vejam só que interessante o que aconteceu comigo no ano passado, quando fui fazer minha consulta de rotina. Estava eu lá, sentado no consultório da doutora Marina, uma médica jovem, mas muito atenciosa, quando ela mediu minha pressão e fez uma cara de preocupação que me intrigou. Seu José, ela me disse, precisamos conversar sobre sua pressão arterial. Foi aí que começou minha jornada de descobertas. A doutora me explicou com toda a paciência do mundo que esse negócio de pressão alta é normal para a idade é um grande equívoco. Ela usou uma comparação que nunca mais esqueci. Se o senhor tivesse um carro antigo, mas bem cuidado, ia querer que ele funcionasse da melhor forma possível, não é? Mesmo sendo mais velho, ele precisa estar regulado certinho para não dar problema. Aquilo fez todo sentido para mim. Lembro como se fosse hoje, quando ela pegou uma folha de papel e desenhou para mim os vasos sanguíneos, explicando que eles são como as mangueiras do meu jardim. Sim, porque eu adoro cuidar das minhas plantas. Se a pressão da água está muito forte, a mangueira pode não aguentar e estourar. Com nossos vasos sanguíneos é a mesma coisa. Foi aí que entendi por que tantos dos meus amigos do clube de aposentados tinham sofrido AVC ou problema no coração. A pressão alta, que eles achavam normal, estava silenciosamente causando estragos. A doutora Marina me explicou que o ideal é manter a pressão abaixo de 150/90, mesmo para nós, os mais experientes. Confesso que fiquei um pouco assustado no começo. Pensei, e agora? Como vou fazer para controlar isso? Mas sabem o que descobri? Que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Comecei a fazer algumas mudanças simples na minha rotina. Primeira coisa que mudei foi meu café da manhã. Antes eu adorava aquele pão francês com manteiga e uma xícara bem cheia de café forte. Agora troquei por um pão integral com queijo branco e comecei a tomar chá verde. No começo estranhei, claro, mas hoje em dia até prefiro assim. Também comecei a fazer caminhadas no parque perto de casa. Nada muito exigente. Comecei com 10 minutinhos, depois 15, e hoje já consigo caminhar por meia hora. Encontro sempre a dona Cecília, que também cuida da pressão dela, e vamos conversando enquanto caminhamos. É um momento que virou sagrado no meu dia. O mais interessante é que comecei a medir minha pressão em casa. A doutora Marina me ensinou direitinho como fazer. Comprei um aparelho digital, desses modernos, sabe? Todo dia de manhã, depois do café, eu meço e anoto num caderninho. É impressionante como os números começaram a melhorar depois que comecei a me cuidar melhor. Outro dia estava eu no aniversário do meu neto mais novo, o Pedro, e percebi que conseguia brincar com ele sem ficar tão cansado como antes. Minha filha até comentou como eu estava mais disposto. É verdade. Desde que comecei a cuidar melhor da pressão, me sinto com mais energia e durmo melhor também. E vocês sabem o que é mais gratificante? Ver que posso ser exemplo para outros amigos da minha idade. No centro de convivência, onde jogo dominó às quartas-feiras, sempre tem alguém perguntando como consegui controlar minha pressão. Conto minha história, explico o que aprendi e já vi vários amigos começando a se cuidar melhor também. A verdade é que nós, que já vivemos tanto, merecemos ter qualidade de vida. Não é porque temos mais idade que devemos aceitar pressão alta como algo normal. Como diz minha neta Ana, que está estudando medicina, vô, idade é só um número, o que importa é como a gente se cuida. Hoje, quando olho para trás, agradeço aquela consulta com a doutora Marina. Foi um divisor de águas na minha vida. Minha pressão está controlada, me sinto mais disposto e o melhor, sei que estou cuidando da minha saúde da maneira certa. Não é porque somos idosos que devemos aceitar menos que o melhor para a nossa saúde. E sabe de uma coisa? Adoro ver a cara de satisfação da doutora Marina quando vou nas consultas agora. Ela sempre diz que sou um exemplo para outros pacientes. Isso me enche de orgulho e me motiva a continuar me cuidando cada vez melhor. Ah, meus amigos, preciso contar para vocês sobre algo que aconteceu com meu grande amigo Hiroshi,
que me fez entender ainda mais sobre a importância de cuidar da pressão arterial. O Hiroshi é meu parceiro de jardim comunitário há mais de 15 anos. Ele tem um conhecimento incrível sobre orquídeas e sempre me ensinou muito sobre o cultivo dessas flores delicadas. Foi numa manhã de sábado do ano passado. Estávamos os dois cuidando das plantas, como fazíamos toda semana, quando percebi que ele estava falando um pouco enrolado. De repente, o regador caiu da mão dele, e metade do rosto parecia meio caído. Na hora lembrei de uma palestra que tinha assistido no posto de saúde sobre sinais de AVC. Não perdi tempo. Chamei a ambulância imediatamente. Graças a Deus, o Hiroshi foi socorrido rapidamente e se recuperou bem. Mas esse susto nos ensinou muito. Durante as visitas que fiz a ele no hospital, conheci o Dr. Wongzonga, um médico especialista que estava cuidando do caso. Foi ele quem nos explicou algo muito interessante. As pessoas de origem asiática, como o Hiroshi, têm uma tendência maior a ter AVC quando estão com pressão alta. O doutor desenhou num papel para nos explicar melhor. Mostrou que enquanto algumas pessoas têm mais chances de ter problemas no coração, outras têm mais risco de AVC. No caso dos asiáticos, como o Hiroshi, o risco de AVC é bem maior. Foi aí que entendi porque a pressão alta é chamada de assassina silenciosa. Ela vai prejudicando os vasos sanguíneos sem a gente perceber. Lembro que o Dr. Wong nos contou sobre um estudo que ele mesmo tinha feito, acompanhando pessoas da nossa idade entre 60 e 80 anos. Ele descobriu que medir a pressão em casa é super importante. Como ele disse, no hospital todo mundo fica nervoso, a pressão sobe. Em casa, relaxado, a medição é mais real. O Hiroshi começou então a medir a pressão todos os dias, e eu passei a fazer isso junto com ele. Viramos parceiros nessa missão também. Compramos aparelhos iguais e todo dia, depois de cuidar do jardim, a gente senta, toma um chá verde que aprendemos que faz bem e mede a pressão. Virou o nosso ritual. Uma coisa interessante que descobrimos é como cada pessoa é diferente. Por exemplo, a pressão do Hiroshi sempre foi um pouquinho mais baixa que a minha, mesmo antes do AVC. O Dr. Wong explicou que isso é normal. Cada um tem seu padrão, o importante é manter um controle regular e estar atento às mudanças. Depois do susto com o Hiroshi, formamos um pequeno grupo no jardim comunitário. Toda quinta-feira, além de trocar mudas de plantas, trocamos informações sobre saúde. Tem gente de todas as origens, japoneses, chineses, brasileiros, italianos, e cada um conta sua experiência. É incrível como aprendemos uns com os outros. Uma história que me marcou foi da senhora Yoko, que tinha perdido a irmã para um AVC há alguns anos. Ela sempre dizia que se tivesse conhecido antes os sinais de alerta e a importância de controlar a pressão, talvez sua irmã ainda estivesse aqui. Por isso ela agora faz questão de compartilhar informação com todo mundo. O mais bonito de tudo isso é ver como nossa comunidade se fortaleceu. Agora, além de cuidar das plantas, cuidamos uns dos outros. Quando alguém falta no jardim, logo vamos verificar se está tudo bem. Criamos até um grupo no WhatsApp. Imagine só nós, todos acima dos 70, super conectados. A neta do Hiroshi que criou para a gente, e usamos para lembrar uns aos outros de medir a pressão e tomar os remédios. Semana passada, fizemos uma festa no jardim para celebrar 1 ano desde o AVC do Hiroshi. Mas não era uma festa triste, não. Era uma celebração da vida e do aprendizado. Cada um levou um prato saudável. Aprendi receitas deliciosas que ajudam a controlar a pressão. A senhora Yoko levou um sushi de legumes. Eu fiz uma torta integral de frango com alecrim do nosso jardim. E o próprio Hiroshi preparou um chá verde especial com flores de jasmim. Durante a festa, o Hiroshi fez um discurso emocionante. Ele disse que, apesar do susto do AVC, estava grato porque isso fez com que toda a nossa comunidade se unisse ainda mais e aprendesse a se cuidar melhor. Como ele mesmo falou, cada planta do jardim precisa de um cuidado diferente, assim como cada um de nós. O importante é conhecer os riscos e saber como se cuidar. E sabem o que mais me emociona? Ver que nossa experiência está ajudando outras pessoas. O posto de saúde do bairro até nos convidou para dar um depoimento num grupo de hipertensos. Imaginem só,
Nós que antes nem sabíamos direito sobre pressão alta, agora ajudando outros a entenderem melhor sobre saúde. Vocês não imaginam a surpresa que tive quando, depois do episódio do Hiroshi, o Dr. Wong me convidou para participar de uma pesquisa que ele estava fazendo. Eu, que sempre fui um simples jardineiro aposentado, de repente me vi fazendo parte de um estudo científico importante. Deixa eu contar para vocês como foi essa experiência incrível. Tudo começou quando o Dr. Wong visitou nosso jardim comunitário. Ele ficou impressionado com nosso grupo tão diversificado e disse que seria perfeito para sua pesquisa. Seu José, ele me disse, o senhor sabia que pessoas de diferentes origens podem reagir de forma diferente à pressão alta? Confesso que fiquei intrigado com aquela informação. O doutor explicou que estava estudando como a pressão arterial afeta diferentes grupos de pessoas, especialmente os mais velhos, entre 60 e 80 anos, exatamente a nossa faixa etária. Ele tinha uma teoria interessante, que talvez os padrões de pressão que consideramos normais não servem igual para todo mundo. Nossa participação na pesquisa era simples, mas muito importante. Durante 3 meses, teríamos que medir nossa pressão 3 vezes por dia. Ao acordar, depois do almoço e antes de dormir. Tudo tinha que ser anotado num caderninho especial que ele nos deu. O mais interessante é que ele pediu para medirmos a pressão tanto em casa quanto no consultório dele. E não é que ele estava certo. Descobrimos coisas surpreendentes. Por exemplo, a dona Yoko, sempre tão calma no jardim, tinha a pressão muito mais alta quando ia ao consultório. Hipertensão do jaleco branco, foi como o Dr. Wong chamou. Já o Hiroshi era o contrário. Sua pressão ficava mais controlada no consultório do que em casa. O doutor nos explicou que essas diferenças são super importantes. Ele contou sobre outros médicos na Ásia que estavam fazendo pesquisas parecidas. Por exemplo, tinha um estudo no Japão que mostrava como a dieta tradicional japonesa ajudava a controlar a pressão. Isso explicava por que a dona Yoko sempre dizia que se sentia melhor quando comia como sua avó tinha ensinado. Uma das partes mais interessantes da pesquisa foi quando o Dr. Wong começou a relacionar nossos hábitos diários com as medições. Ele percebeu que nos dias que a gente trabalhava no jardim, a pressão de todo mundo ficava mais controlada. É a combinação perfeita, ele dizia. Exercício leve, contato com a natureza e socialização. Lembro de um dia específico que marcou nossa pesquisa. Estávamos todos reunidos no centro comunitário e o Dr. Wong trouxe uns gráficos coloridos mostrando os resultados. Foi emocionante ver como cada grupinho tinha seus padrões próprios. Os descendentes de japoneses, como o Hiroshi e a dona Yoko, tendiam a ter pressão mais sensível ao sal. Já eu e outros brasileiros respondíamos mais à prática de exercícios. O doutor explicou que essas diferenças têm a ver com nossa genética, nosso estilo de vida e até com o ambiente onde crescemos. Por exemplo, ele mostrou que pessoas que, como eu, cresceram no interior, tinham padrões diferentes de quem sempre viveu na cidade grande. Uma descoberta que achei fascinante foi sobre os horários de pico da pressão. O Dr. Wong notou que os asiáticos do nosso grupo tinham picos de pressão mais cedo no dia, enquanto outros tinham à tarde. Por isso ele começou a recomendar horários diferentes para cada um tomar os remédios para a pressão. No meu caso, por exemplo, era melhor tomar logo cedo, já o Hiroshi se dava melhor tomando depois do almoço. Durante a pesquisa, criamos um vínculo muito especial com o Dr. Wong. Ele não era só um médico fazendo um estudo, virou nosso amigo. Participava dos nossos encontros no jardim, provava nossos chás e até aprendeu a cultivar algumas ervas medicinais conosco. Ele dizia que estava aprendendo tanto quanto nós. O mais gratificante foi ver como nossa participação na pesquisa estava ajudando outras pessoas. O Dr. Wong começou a usar nossas experiências para orientar outros pacientes. Ele até publicou um artigo numa revista médica importante. Imagine só, nossa historinha do jardim virando ciência. No fim do estudo, fizemos uma grande celebração. Cada um trouxe um prato típico de sua cultura. E o Dr. Wong preparou uma apresentação mostrando tudo o que tínhamos descoberto juntos. Foi emocionante ver como nossa pequena contribuição poderia ajudar tantas outras pessoas a entenderem melhor sua pressão arterial.
Uma coisa que aprendi com essa experiência é que a ciência não é algo distante, feito só em laboratórios. Ela acontece no dia a dia com pessoas reais com suas histórias e particularidades. Como dizia o Dr. Wong, cada pessoa é um livro com histórias diferentes para contar, e cada história nos ajuda a entender melhor como cuidar da saúde de todos. Hoje, quando alguém novo chega ao nosso jardim, sempre conto sobre nossa participação na pesquisa. É com orgulho que explico como aprendemos que cada pessoa é única e precisa de cuidados personalizados. Como diz o Hiroshi, somos como as diferentes flores do jardim. Cada uma precisa de seu próprio tipo de cuidado para florescer. Sabem aquele ditado, cada coração tem seu tempo? Nunca entendi tão bem isso como quando comecei a prestar atenção nos batimentos do meu coração. Tudo começou numa tarde de domingo, quando meu neto Pedro me deu um daqueles relógios modernos que, além de mostrar as horas, mede os batimentos cardíacos. No começo, confesso que fiquei meio assustado. O relógio mostrava que meu coração batia 62 vezes por minuto, e eu achava que era pouco. Afinal, sempre ouvi falar que o normal era entre 60 e 100 batimentos. Corri para ligar para minha filha Ana, a que está estudando medicina, toda preocupado. Foi aí que ela me deu uma aula que nunca vou esquecer. Pai, ela disse, cada coração tem seu próprio ritmo, assim como cada pessoa tem seu jeito de dançar. E começou a me explicar sobre frequência cardíaca de um jeito que até eu, com meus 72 anos, consegui entender direitinho. Primeiro, ela me explicou que meus 62 batimentos por minuto eram, na verdade, um sinal muito bom. Significa que seu coração está forte, pai. É como um motor bem regulado, que não precisa fazer tanto esforço para funcionar. E sabem por que meu coração estava assim? Por causa das minhas caminhadas diárias no jardim comunitário. Mas a história fica ainda mais interessante. Numa das nossas reuniões no jardim, começamos a comparar nossos batimentos cardíacos. Agora todo mundo tinha ganhado relógios dos netos, virou moda. A dona Cecília, que faz natação 3 vezes por semana, tinha 58 batimentos por minuto. Já o senhor Alberto, que tinha acabado de começar a se exercitar, estava com 85. Foi quando decidimos fazer um experimento divertido. Durante uma semana, anotamos nossos batimentos em diferentes situações. Pela manhã, ao acordar, depois de trabalhar no jardim, quando assistíamos televisão e até quando jogávamos dominó. As descobertas foram fascinantes. Por exemplo, descobri que meu coração batia mais rápido nas manhãs de quinta-feira, justamente o dia que eu cuidava das roseiras, que exigia mais esforço. A dona Yoko percebeu que seus batimentos ficavam mais calmos quando ela praticava tai chi no jardim. E o Hiroshi notou que seu coração se acalmava quando ele regava as orquídeas. Mas nem tudo foram flores no nosso experimento. O Sr. Manuel, um dos nossos amigos mais queridos, notou que seu coração quase não mudava de ritmo, mesmo depois de se movimentar no jardim. Preocupados, insistimos para ele procurar um médico. Foi uma decisão que mudou sua vida. Descobriram que ele tinha um bloqueio nas artérias e precisava de tratamento. Ana, minha filha, ficou tão interessada em nossa pesquisa que pediu para usar nossos dados num trabalho da faculdade. Ela explicou que éramos um exemplo perfeito de como a frequência cardíaca pode variar entre pessoas diferentes, mas saudáveis. É como uma orquestra, ela dizia. Cada instrumento toca no seu tempo, mas juntos fazem uma música harmoniosa. Uma das descobertas mais interessantes foi sobre o sono. Começamos a medir nossos batimentos antes de dormir e ao acordar. Notamos que quem tinha uma boa noite de sono acordava com o coração mais calmo. Foi aí que a dona Cecília teve a ideia de começarmos um grupo de relaxamento antes de dormir, cada um na sua casa, mas conectados pelo grupo do WhatsApp. Toda noite, às 9 horas, mandávamos mensagem uns para os outros com nossos números do coração e dicas do que fazíamos para relaxar. A dona Yoko ensinou exercícios de respiração japoneses. Eu compartilhei minhas técnicas de jardinagem mindfulness e o Hiroshi nos apresentou a meditação Zen. Um dia, recebemos uma visita especial no jardim, um cardiologista amigo da minha filha. Ele ficou impressionado com nosso conhecimento sobre frequência cardíaca e nos ensinou mais algumas coisas interessantes.
Por exemplo, que o coração saudável é aquele que sabe dançar, às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, dependendo do que estamos fazendo. Ele nos ensinou também sobre os sinais que não devemos ignorar. Se o coração está muito acelerado sem motivo, muito lento quando nos exercitamos, ou se sentimos palpitações frequentes, é hora de procurar ajuda médica. Como ele disse, o coração fala conosco todos os dias. Precisamos aprender a ouvir o que ele está dizendo. Uma coisa que me marcou muito foi quando ele explicou sobre a relação entre frequência cardíaca e emoções. Nos dias que eu ficava ansioso esperando notícias dos meus netos que moram longe, meu coração batia mais rápido. Quando estava no jardim, tranquilo entre minhas plantas, ele se acalmava. Aprendi que cuidar do coração não é só fazer exercício, é cuidar também das nossas emoções. Hoje em dia, nosso grupo do jardim virou referência no posto de saúde do bairro. As enfermeiras sempre mandam os pacientes mais velhos conversarem conosco para aprenderem sobre frequência cardíaca de um jeito simples e prático. Como diz o Hiroshi, não precisamos ser médicos para entender nosso coração. Só precisamos prestar atenção nele com carinho e respeito. E sabe qual é a melhor parte de toda essa história? Ver como cada um do grupo aprendeu a conhecer melhor seu próprio corpo. A gente brinca que viramos especialistas em coração, não pela teoria, mas pela prática diária de ouvir e entender nossos batimentos. Ah, meus amigos, se tem uma coisa que aprendi nesses anos todos, é que mudar um hábito não é fácil, mas às vezes é necessário. E foi assim que o chá verde entrou na minha vida, substituindo o meu amado cafezinho. Deixa eu contar essa história para vocês, porque ela mudou não só minha saúde, mas a de todo o nosso grupo do jardim. Tudo começou quando a doutora Marina, lembram dela? A médica que me alertou sobre a pressão alta sugeriu que eu trocasse meu café por chá verde. Confesso que no começo torci o nariz. Café tinha sido meu companheiro fiel por mais de 60 anos. Todo mundo na minha família era assim. Acordava e já ia direto fazer aquele cafezinho forte, com um cheirinho que se espalhava pela casa toda. Doutor, eu disse, não sei se consigo viver sem meu café. Ela sorriu e me contou algo interessante. O chá verde tem substâncias chamadas catequinas e EGCG, nome complicado que ela escreveu num papel para mim, que ajudam a baixar a pressão e ainda combatem a inflamação no corpo. É como se fosse um remedinho natural, ela explicou. Mas o que realmente me convenceu foi quando ela falou do colesterol. Eu sempre tive esse problema, sabe? E ela me explicou que o chá verde ajuda a diminuir aquela gordurinha que fica acumulada nas artérias. Foi aí que decidi dar uma chance ao chazinho. No começo, confesso que foi difícil, o gosto era diferente, mais suave. Mas sabe quem me ajudou nessa mudança? A Dona Yoko. Ela me ensinou o jeito certo de preparar o chá verde. Seu José, ela dizia, não pode usar água fervendo, tem que esperar esfriar um pouquinho. E também não pode deixar a folha muito tempo na água, senão fica amargo. Uma coisa interessante aconteceu durante essa transição. Percebi que depois que troquei o café pelo chá verde, aquela agitação que eu sentia de manhã diminuiu. Sabe aquele tremorzinho na mão que eu achava normal? Sumiu. E o mais impressionante, comecei a dormir melhor à noite. O Hiroshi, que já era fã do chá verde há anos, me ensinou diferentes tipos. Tem o sencha, que é mais comum, o gyokuro, que é mais especial, e até o matcha, que é aquele chá verde em pó que vira uma espuma verdinha. Cada um com seu jeitinho especial de preparar e seu sabor único. Logo, nosso jardim comunitário virou um verdadeiro clube do chá. Começamos a plantar ervas para misturar com o chá verde, hortelã, capim-limão, erva cidreira. A dona Cecília teve a ideia de fazermos uma cerimônia do chá toda semana, onde cada um trazia seu blend favorito para compartilhar. Foi numa dessas cerimônias que o Sr. Alberto compartilhou sua experiência com o café. Ele tinha pressão alta grave, estágio 3, como os médicos chamam, e continuava tomando várias xícaras de café por dia. Depois de um susto com a pressão muito alta, decidiu seguir nosso exemplo e mudou para o chá verde. Em poucos meses, sua pressão começou a ficar mais controlada. Mas sabe o que é mais interessante? Descobrimos que não precisávamos abandonar completamente o café. A doutora
Marina explicou que uma xícara pequena por dia não faz mal para quem tem pressão controlada. O segredo é não exagerar. Como diz a dona Yoko, a vida é como o chá, precisa de equilíbrio para ficar boa. Nossa fama de bebedores de chá começou a se espalhar pelo bairro. O posto de saúde até nos convidou para dar uma palestra sobre os benefícios do chá verde. Imagina só, eu que há alguns meses torcia o nariz para o chá, agora ensinando outras pessoas sobre seus benefícios. Uma história engraçada foi quando meus netos vieram me visitar. Eles estranharam não sentir o cheiro de café pela casa, mas ficaram impressionados com minha coleção de chás. O mais novo até começou a tomar chá verde gelado. Disse que é muito instagramável, seja lá o que isso significa. Com o tempo, começamos a perceber outros benefícios além da pressão controlada. A dona Yoko dizia que suas dores nas juntas tinham diminuído. O Hiroshi notou que sua pele estava melhor. E eu, bem além da pressão mais controlada, percebi que aquela sensação de inchaço que eu tinha depois do almoço simplesmente desapareceu. Criamos até um cantinho especial no jardim, só para a nossa hora do chá. Colocamos um banco confortável embaixo de uma árvore, uma mesinha com um bule elétrico, presente dos nossos filhos que ficaram felizes com nossa nova rotina saudável, e várias xícaras bonitinhas que cada um foi trazendo. Um dia desses, a doutora Marina passou por lá e ficou encantada com nossa transformação. Ela disse que éramos o exemplo perfeito de como pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na saúde. Vocês não só melhoraram a pressão, ela disse, mas criaram uma comunidade de apoio e bem-estar. E sabe o que é mais bonito? Ver como essa mudança afetou nossas famílias também. Minha filha começou a tomar chá verde depois que viu minha pressão melhorar. O filho do Hiroshi instalou um cantinho de chá no escritório dele. E os netos da dona Cecília agora pedem chá verde gelado em vez de refrigerante. Como digo sempre, nunca é tarde para mudar um hábito, principalmente quando essa mudança traz tanta coisa boa para a nossa vida. O café ainda tem seu lugar especial no meu coração. Tomo uma xícarzinha de vez em quando, como uma sobremesa especial. Mas o chá verde? Esse virou meu companheiro de todas as horas. Meus queridos amigos, depois de tanto aprender sobre pressão, coração e chá verde, percebi que o segredo de uma vida saudável está nas pequenas escolhas que fazemos todos os dias. Vou contar para vocês como nosso grupo do jardim transformou completamente nosso jeito de viver. Tudo começou quando decidimos criar o que chamamos de Projeto Vida Nova. A ideia era simples. Cada semana, focávamos em melhorar um aspecto diferente da nossa rotina. Começamos pela alimentação, é claro. A dona Cecília, que sempre foi ótima cozinheira, sugeriu fazermos um livro de receitas saudáveis. Cada um contribuía com suas especialidades, mas com uma regra. Tinha que ser algo nutritivo e bom para o coração. Foi assim que descobri que pão integral caseiro podia ser tão gostoso quanto o tradicional e que temperos naturais dão muito mais sabor que sal. Nossa horta comunitária ganhou ainda mais importância. Além das flores, começamos a plantar mais verduras e temperos. Hiroshi nos ensinou a fazer um canteiro vertical de ervas aromáticas, alecrim, manjericão, orégano, tudo fresquinho para temperar nossas refeições sem precisar de tanto sal. Os exercícios físicos viraram uma festa. Começamos com caminhadas leves pelo jardim. Depois expandimos para Tai Chi com a dona Yoko e até aulas de dança. Nunca vou esquecer do dia em que todos nós, já passados dos 70, estávamos dançando forró numa manhã de sábado. Os vizinhos paravam para assistir e acabavam se juntando a nós. A questão da hidratação virou quase uma ciência no nosso grupo. Cada um tinha sua garrafinha personalizada e criamos um sistema divertido de lembrar de beber água. A cada hora, alguém mandava uma mensagem no grupo do WhatsApp com emojis de gotinhas d'água. No começo parecia bobagem, mas funcionou. Uma das coisas mais importantes que aprendemos foi como medir a pressão corretamente. O Dr. Wong nos ensinou que não é só colocar o aparelho e pronto. Tem todo um ritual que faz diferença no resultado. Primeiro, aprendemos sobre a importância do descanso antes de medir. 5 minutos sentado, quietinho, respirando devagar. Ele sempre dizia. O Hiroshi brincava que esses 5 minutos
era o nosso momento zen do dia. A escolha do braço também foi uma descoberta interessante. Cada um de nós marcou com uma fitinha colorida o braço que dava a medida mais alta. Esse seria o braço oficial para sempre medir a pressão. Eu amarrei uma fita verde no meu braço esquerdo, cor do meu time do coração. O ajuste do manguito virou nossa especialidade. A dona Yoko costurou uma faixa de tecido do tamanho exato que o manguito deveria ter para cada um de nós. Se couber mais que um dedinho, está frouxo demais, ela explicava para os novatos. Capítulo final. Nossas lições de vida. Olhando para trás, percebo quanto nossa vida mudou desde que começamos essa jornada. Não foi só a pressão que melhorou, nossa amizade ficou mais forte, nossa saúde mais vigorosa e nossa alegria de viver aumentou. Hoje nosso jardim é muito mais que um lugar para cultivar plantas. É um espaço de cura, aprendizado e amizade. Os médicos do posto de saúde até mandam outros pacientes para conhecer nosso grupo. Como diz o Hiroshi, plantamos saúde e colhemos felicidade. Aprendemos que cuidar da saúde não precisa ser um fardo. Pode ser divertido, especialmente quando feito em boa companhia. Nossas regras de ouro são simples. Substituir o cafezinho pelo chá verde, embora eu ainda tome uma xicrinha de café nos domingos, não contem para a autora. Marina. Medir a pressão regularmente, sempre no mesmo braço e com calma. Manter o corpo em movimento, mesmo que seja só cuidando do jardim. Comer comida de verdade sem muito sal, mas com muito sabor. E o mais importante, cultivar boas amizades e sorrir muito. Na semana passada, durante nossa cerimônia do chá semanal, a dona Cecília disse algo que tocou meu coração. Não estamos apenas aumentando nossa expectativa de vida, estamos aumentando nossa alegria de viver. E é assim que quero terminar essa história, com a certeza de que nunca é tarde para começar uma vida mais saudável, e que o segredo não está em grandes mudanças, mas nos pequenos cuidados diários. Como nossas plantas do jardim, precisamos de atenção constante, carinho e paciência para florescer. E lembrem-se sempre, pressão alta não é normal da idade. É um sinal de que precisamos nos cuidar melhor. Com as ferramentas certas e boa companhia, podemos ter uma vida plena e saudável em qualquer idade. Com carinho, José do Jardim.